15 minutos juntos, eu e você, é o tempo suficiente para gerar milagres na sua vida. 15 minutos juntos, o céu vai se abrir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu já profetizo que sobre a sua vida não vale encantamento. Não tem potestade, não tem principado, não tem terror noturno que possa resistir à unção de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo milagres, curas e prosperidade sem limites, em nome de Jesus Cristo. Bom dia, tá tudo bem com você? Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar uma matéria fantástica, poderosa, uma matéria que mexe muito comigo, que está em Marcos 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Marcos 11, versículo 23 e 24. Mas ela começa no 12 e vai até o 46. Mas Marcos 11, 23 e 24. Nós vamos fazer esse estudo e você vai compreender. E a partir de hoje, eu profetizo que você muda a sua maneira de falar. Você vai mudar a sua maneira de profetizar, de trazer decretos sobre a sua vida. Você vai mudar a maneira de fazer confissões. Quando se fala em confissões, muitas pessoas lembram daquelas confissões que você vai em determinada igreja e fica contando os pecados. Isso é válido, é justo, é certo, é legítimo, mas não é essa a confissão. A confissão que eu falo é a confessar a palavra. É você ler e confessar, você falar. É você concordar com aquilo que está na Bíblia. A confissão, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você cita ou recita o Salmo 23, versículo 1, você está confessando a palavra, que Deus é o teu pastor, nada me faltará. Você está passando por uma luta, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está confessando a Bíblia e essa confissão, ela gera poder, ela gera mudanças. O inimigo não pode contra você quando você está confessando a Bíblia, a palavra. Ele não pode, o diabo não pode. Quando você confessa a palavra, pelas tuas pisaduras serei sarado, pelas tuas pisaduras serei sarado, pelas tuas pisaduras serei sarado. O diabo não pode tocar com enfermidade da sua vida, porque você está confessando a palavra. E a Bíblia diz o seguinte, que toda a palavra de Deus, toda, ela vem com um propósito. E ela não volta vazia, mas ela vem e faz cumprir o propósito dela na terra. Quando você confessa, anjos de Deus, anjos, vêm e faz cumprir a palavra dele na sua vida. Você consegue compreender o que é confissão? É o ato de você falar a palavra. E olha como que isso é forte. Porque Jesus, eu vou ler aqui o texto que está em Marcos 11, depois a gente vai aqui para o Salmo, que eu já abri aqui nos Salmos, para a gente ler, Marcos 11, vou encontrar aqui, Marcos 11, 23. 2 minutinhos, pronto, tá aqui, encontrei, bora. Marcos 11, começa do 12 e vai até o 46, o 26, Marcos 11, do 12 ao 26. Mas nós vamos ler apenas o 23, só o 23 e o 24 para esse texto. Jesus, ele estava indo para Jerusalém, naquela última semana antes da crucificação, e ele viu uma figueira, uma planta bonita, cheia de folhas verdes, e foi até a figueira. Procurou o fruto, não tinha, ele amaldiçoou e foi embora. Quando no outro dia Jesus volta, a figueira havia secado, porque Jesus falou. Pedro achou o máximo, né? Pedro ficou empolgadíssimo, falou: Jesus, olha aqui, a figueira que o Senhor amaldiçoou morreu. E Jesus, tudo bem, Pedro, deixa eu te dar uma lição. Olha o que Jesus ensina no Pedro, Jesus quem fala. Ele diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Vou ler de novo para você. Jesus falando: Pedro, tenha fé em Deus. No 22. No 23 de Marcos 11, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer é eu e você,
qualquer pessoa, qualquer que disser, qualquer que falar a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: tudo aquilo que você falar, crendo, aquilo que você disse vai acontecer. Como que isso é forte? E é interessante que Jesus ele traz esse exemplo tão poderoso do poder das palavras, do poder da confissão, em cima de uma maldição. Ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira teve que obedecer. Se Jesus utiliza da maldição que ele lançou sobre a figueira para nos ensinar, ele queria que a gente aprendesse a amaldiçoar as coisas? Claro que não. Não é nada disso. Jesus estava querendo nos ensinar que as palavras elas têm poder. Se elas têm poder até para amaldiçoar uma figueira e a figueira morrer, imagina quando você começa a profetizar coisas boas. Quando você tem uma planta na sua casa e você começa a declarar que aquela planta vai ficar bonita, frondosa e cheia de frutos. Você tem um animal na sua casa, seja um pet ou um animal de roça, rural, um patrimônio, e você começa a abençoar aquele boi, aquela ovelha, aquele patrimônio, ou um animal de estimação, um pet. Se você começa a abençoar, vai ter vida, vai ter resposta. O milagre vai acontecer. Jesus amaldiçoou a figueira morreu. E quando você chega na sua casa e abençoa a sua família, você declara saúde sobre a sua casa, você declara paz no seu lar, você profetiza sobre os filhos. Imagina você declarando sobre o seu trabalho, você declarando que o seu trabalho é o melhor lugar, você profetizando que o seu salário vai aumentar, você trazendo palavras de crescimento, palavras de bênçãos, palavras que beneficiam as pessoas. Vai acontecer? Vai. Por isso que eu aprendi muito cedo que na minha boca tem poder. Aquilo que eu falo é o que eu vou ter. As minhas palavras determinam o meu futuro. Eu vou trazer para você. As tuas palavras determinam o seu futuro. Jesus quem falou isso. Jesus disse que tudo aquilo que você disser, aquilo que você disse será feito. As tuas palavras determinam o seu futuro. As tuas palavras determinam aquilo que você vai ter. Aquilo que você fala é o que você tem. Então aprenda a trazer coisas boas para a sua vida, confessando, declarando sobre a sua igreja. A minha igreja é uma bênção, a minha igreja lá as pessoas são profetas, a minha igreja está crescendo, está prosperando. Profetiza sobre o seu local de trabalho, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua esposa, os seus filhos, profetiza onde você quer chegar. Eu aprendi muito cedo a profetizar, a declarar, a falar para Deus. Eu tenho aprendido a ser detalhista com Deus nas minhas orações. Senhor, eu quero assim, assim, e peço ao Senhor, crendo. E eu vou te dizer uma coisa, o Senhor sempre tem me ouvido. Trago respostas, me traga aqui a memória, uma oração que eu fiz há uns 8 anos, 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, e comecei a clamar. Eu estava em um monte, orando, gosto de orar em monte, e estava no monte orando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor. Eu falei: Senhor, me dá um monte para orar. No monte que eu estava orando, aconteceram alguns furtos, e já era aquela insegurança que tem que deixar o carro lá embaixo, no sopé do monte. Eu comecei a orar: Deus, me dá um monte, me dá um monte. Enquanto que eu falo com você aqui agora, Deus me deu a lembrança. Eu comprei uma chácara, que é um monte, literalmente, é o lado de um monte. Você vê a cidade toda que eu moro, toda, você vê tudo. Você vê uma extremidade de uns 40 quilômetros, você vê assim, a luz da cidade a 40, 30 quilômetros. É algo lindo, maravilhoso. E foi o quê? Oração. Comecei: Deus, me dá um monte, me dá um monte. Deus me deu. Oro pelos meus filhos, Deus responde. Aprenda a profetizar, declare as bênçãos, ore, insista com Deus, põe a sua fé em ação. Se você fizer isso, eu concluo, milagres vão acontecer na sua vida. O que é confissão? É declarar crendo na Bíblia. Confessar, repito, confessar
não é simplesmente como alguns creem, ir para confessar pecado, mas confessar é concordar que aquilo que está na Bíblia vai acontecer na sua vida. É você trazer à existência coisas inexistentes como se existentes fossem. É você declarar. E quem falou isso? Jesus. Amém? Vamos ler o Salmo 23? Vamos falar um pouquinho com Deus aqui? Vamos ler um pouquinho a palavra e você vai ser bastante alimentado pelo poder do nosso Senhor. Antes, você já se inscreveu no nosso canal? Eu creio que sim, se não, clica, se inscreva aqui, porque é muito importante você fazer parte dessa família, desse grupo. Eu quero ler com você o Salmo 23. Esse salmo você vai confessar no seu coração, crendo. Fecha os seus olhos. Pode fechar os seus olhos. Deixa eu orar por você e você vai fazer desse salmo a sua oração, tá bom? Fecha os seus olhos. Respira fundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deixa eu orar pela sua campanha. Nós já estamos encerrando esse mês de agosto. Estamos orando pelo seu pedido. Faz uma carta para Deus, vou te ensinar. Se você chegou agora no canal, não fez, você vai escrever tudo aquilo que você quer e você vai apresentar para Deus e orar durante 30 dias. 30 dias você vai estar clamando. Aquilo que você colocar escrito vai acontecer. Faça essa campanha de oração e guarda, porque você vai ter respostas. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pega a sua carta aí. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu quero consagrar cada pedido. Eu quero apresentar a Ti, Deus, eu quero santificar os pedidos. Senhor Deus, abre as portas. Cura, Deus, as doenças. Liberta os corpos. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, eu apresento as cartas a Ti. Senhor, eu repreendo todo o mal. O dardo inflamado do maligno caia por terra. Os trabalhos que foi feito, os trabalhos que foram enviados, espíritos imundos que têm perseguido essas famílias, nós anulamos agora em nome de Jesus. Deus, eu abençoo cada pessoa, cada vida e declaro, Deus, sobre eles prosperidade, saúde, riquezas. Deus, eu profetizo salvação em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Assim eu tomo posse. Em nome de Jesus. Dá um joinha. Se você gostou do nosso encontro, dá um joinha aí, dá um like, né, como aprovação. E pega esse vídeo, envia esse vídeo para 7 pessoas que você ama muito. Envia esse vídeo para 7 pessoas. Amanhã, 6h23 e às 18 horas, 2 encontros. 6h23 e às 18 horas aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe, eu te amo muito, você é muito especial para mim. Um abraço, fica com Deus.